pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente testa os primers para fazer a PCR no aparelho de real time, em tempo real, tá? Porque lembra que no último vídeo, que é aquele teste dos primers em PCR semi-quantitativo, a gente testou se os primers que chegaram no laboratório, eles amplificavam o fragmento do gene que a gente queria. Bom, feito isso, a gente precisa testar se esses primers eles são bons para usar no equipamento de real time, porque nem todos os primers que amplificam o fragmento, eles serão bons primers para quantificar, fazer a quantificação em tempo real. Por quê? Porque o primer que a gente usa para amplificar em tempo real, ele tem que duplicar a quantidade de fragmentos a cada ciclo. Nem todos os primers fazem isso. Então hoje a gente vai testar alguns daqueles primers que funcionaram aqui para ver se a gente pode utilizá-los para fazer a PCR em tempo real, tá bom? Então vamos lá. Para fazer o PCR em tempo real, a gente utiliza essa plaquinha aqui, ó. A gente não utiliza tubinhos. Então, observe que aqui na lateral a gente tem letras de A a H e a gente tem números de 1 a 12. Então, como é que eu sei o que eu vou pipetar aqui dentro? Então, eu faço o desenho disso no papel. Aqui, ó. Então, de A a H e de 1 a 12. E coloco aqui no papelzinho o que eu vou pipetar. Então, por exemplo, essa amostra aqui vai ficar no C1 e no C2, tá? E assim por diante. Isso ajuda a gente a pipetar na plaquinha. Bom, e como é que eu faço o teste dos primers? Para fazer o teste dos primers, eu tenho que fazer uma curva de diluição do cDNA. Então, observe que eu vou usar um cDNA diluído 0,5, depois 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3 e 10 elevado a 4. Isso vai ficar a seu rigor. Então, você vai ver, você pode até começar com 10 a 1 e terminar com 10 a 5. Mas, às vezes, o gene ele não é tão expresso. Aí, então, você tem que fazer uma curva mais próxima de 0,5, tá bom? E como é que eu diluo o meu cDNA? Bom, aqui, ó, a de 10 a 1, ou 0,1, eu coloco 3 microlitros do cDNA puro, mais 27 microlitros de água. O 10 a 2, ou 0,01, é 3 microlitros desse daqui, que eu fiz em cima, do 10 a 1, mais 27 de água. E assim por diante, tá? Então, aí, ao final, eu vou ter, ó, de 10 a 1 a 10 a 5. O 0,5, ou meio, é a mesma quantidade de cDNA puro, eu coloco de água. Então, no meu tubinho aqui, eu fiz 4, 4. Aí, você faz de acordo com a quantidade que você vai utilizar, né? Não precisa gastar todo o seu cDNA, tá? E o que que eu ponho? E o que que eu ponho em cada tubinho? Então, aqui, se vocês observarem aqui, eu vou pro mesmo gene, ó, ACP, eu vou utilizar 12 pocinhos. Então, eu vou calcular 12 pocinhos mais 1, tá? Porque sempre tem um erro de pipetagem. E aí, então, vão ser 13 vezes 5 microlitros, que é a quantidade de Cybergreen por pocinho, que dá 65 microlitros de Cybergreen. E aí, então, eu faço para água de injeção, que deu para 13 pocinhos 48,1, o Primer F e o Primer R, porque para 13 pocinhos deu 5,2 e 5,2, tá? Esse daqui vai ser a quantidade que eu vou utilizar para cada gene, tá bom? Porque eu tô usando aqui 12 pocinhos para cada gene.
Se eu tivesse utilizando uma quantidade a mais de pocinhos, era só aumentar aqui e multiplicar por um valor maior, tá bom? Agora, observe aqui na plaquinha que para o mesmo diluição de cDNA, eu estou usando 2 pocinhos. Eu chamo isso de duplicata técnica, tá bom? Se você não tem muita habilidade em pipetação, aconselho a fazer triplicata. Em vez de 2, fazer 3 pocinhos da mesma coisa, tá? Porque se uma falhar, você tem 2 ainda que vão te dar o suporte, certo? E sempre deixe 2 a 3 amostras, que a gente chama de NTC ou é o branco, que são as amostras que não vão receber o cDNA, tá bom? Bom, feito isso, eu já tenho aqui os meus tubinhos de cDNA que já estão diluídos. Então, eu tenho aqui meio, 10:1, 10:2, 10:3 e 10:4. Tá? E eu fiz também o mix para cada par de primer. Então, nesse par de primer aqui de ACP, eu tenho isso daqui pipetado dentro do tubinho. O Cyber, a água, o primer F e o primer R nessa quantidade. Então, eu pipetei tudo isso dentro de um tubinho de 1,5 e fiz um mix, tá? Agora, nesse mix aqui, eu vou pegar 9,5 microlitros e pipetar em cada pocinho, até dar os 12 pocinhos, tá bom? E por fim, eu pipeto o cDNA. Olha, outra coisa muito importante, essa plaquinha em que a gente vai pipetar, em forma alguma, a parte de baixo dela pode encostar na bancada ou em qualquer superfície. Por isso que vem, junto com o equipamento, esse suporte. Então, a gente sempre deixa a plaquinha no suporte, tá? Então, agora, eu vou pipetar, dá pra ver aqui? 9,5 microlitros do mix que eu fiz, tá? Então, ó, eu vou começar aqui no C1. Ó, observe que eu vou pipetar na lateral do pocinho, ó. Aí eu vou até o segundo ponto da pipeta e tiro, ó. Eu não desaperto, é só agora que eu vou desapertar, tá? E eu vou fazer isso em todos eles. E por que eu faço isso? Porque o Cyber Green, ele tem uma quantidade muito grande de detergente. Então, ó, eu já pipetei todo mundo aqui. Vocês observarem aqui no fundo, ó, estão todos ali. Então, agora o que eu vou fazer é pipetar o cDNA, tá? Então, eu vou pegar aqui a amostra que está diluída em 0,5 e vou colocar meio microlitro aqui no pocinho. Meio microlitro em C1 e C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2, tá? Sempre trocando a ponteira, certo? Agora, para pipetar o cDNA, o que a gente vai fazer um pouco diferente. Eu vou enfiar a ponteira dessa forma, bem na vertical, ó. Vou segurar o êmbolo até o segundo ponto e vou subir. Ó, e só agora eu solto, tá?
Pronto, agora eu vou fazer com as outras amostras. Então agora que eu já pipetei o cDNA, eu preciso cobrir a plaquinha. Então a gente usa esse adesivo, tá? Então é que sempre pega ele pela pontinha, tá? Evite colocar a mão aqui, nessa parte interna, porque é onde vai passar a luminosidade do aparelho. Então a gente vai retirar aqui, ó, a parte de trás do adesivo e colocar certinho aqui na plaquinha, tá? Aí então eu vou pegar com esse suporte aqui de plástico que vem com o aparelho. Então a gente pega, ó, e sem dó e nem piedade, pode fazer força. Então a gente vai passando assim para ele grudar bem. Ele tem que grudar bem aqui na parede do pocinho, porque isso aqui não pode descolar dentro do aparelho, porque senão a amostra evapora e a gente perde, tá? Aí então depois que a gente faz assim, a gente ainda vem, ó, e vem colando aqui na lateral. Depois de colar bem, a gente retira, ó, essa parte aqui lateral. Tá? E a gente vai levar para centrifugar. Por quê? Aqui embaixo, ó, observe que formou muitas bolinhas, tá? Essas bolhas não podem ficar assim no fundo do pocinho como essas aqui, onde eu tô mostrando, tá? Elas podem ficar só em cima, porque quando elas ficam assim em cima, conforme a temperatura aumenta no aparelho, elas estouram. Mas essas que ficam aqui embaixo, elas não sobem. Então a gente tem que centrifugar para que essas bolinhas elas vão para cima, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem esse suporte que é para plaquinha. A gente já tem uma plaquinha aqui que a gente usa ela como equilíbrio, tá? Ó, observe que eu vou centrifugar com o suporte preto. Eu jamais tiro ele, tá bom? Coloco aqui. Aí então eu vou dar uma velocidade, eu vou colocar em XG, tá? E eu vou colocar aqui 2000 XG. O tempo 5 minutos, tudo bem. Não precisa estar a 4 graus Celsius. Então eu vou colocar, eu vou aumentar a temperatura, eu vou deixar a temperatura ficar ambiente mesmo, certo? E só dar um instante. Ó, depois que centrifuguei, observe que as bolinhas ficaram todas na superfície, nenhuma bolinha tá mais no fundo do pocinho. Então eu vou ligar aqui o equipamento. Aí aqui, ó, aparece essas luzinhas, tá? Então eu vou aperto aqui pra abrir. Observe aqui, ó, que tem uma marcação A1 aqui em cima, tá? É justamente
a posição que eu tenho que colocar a minha placa, ó, a 1. Então eu fecho, e aí eu vou aqui para o computador. Então eu ligo aqui no software 7500, 2 vezes, clico em sim. Ok. Ah não. Aí ele está perguntando se eu quero calibrar o RNA-ZP. Eu vou pedir para ignorar e continuar a inicialização. A mesma coisa, ignora e continua a inicialização. Aí eu venho aqui em New Experiment. Eu posso colocar tanto New Experiment e Advanced Setup, ou então eu já venho aqui direto em Advanced Setup. Então aqui ele está perguntando o nome da minha placa. Eu vou colocar o meu nome e a data de hoje. É 7500, não é esse daqui não, tá? É Cyber Green. E aí então a gente vem aqui em Plate Setup. Aqui é onde a gente vai colocar os genes, o nome dos primers que a gente está analisando. Então o primeiro é ACP, P450, APA, JNK. E aqui são as nossas amostras, tá? Então aqui a gente tem a 0,5, a 0,1, 0,1 e tem mais um, né? 0,0001. Isso. Aí então eu venho aqui, ó, e vou definir aonde está cada coisinha. Então, ó, todo o C é ACP, todo o D, opa, é P450, todo o E é APA e todo o F é JNK. Os dois últimos, eles são N de NTC, controle. Então eu sempre clico e vou marcando aqui. Esses aqui são as amostras, tá? Então aqui eu marco que é a curva de diluição, tá? Então aqui, os dois primeiros é meio, esses aqui 0,1, esses aqui 0,01, tá? Eu posso fazer assim também.
Como eu defini que eu estou fazendo a curva de diluição, ele me pergunta a quantidade. Ó, eu vou aumentar um pouquinho aqui. A quantidade aqui é 0,5. Esse aqui é 0,1. É ponto ou vírgula? É ponto. Para checar se tá tudo certo, é só eu clicando aqui, ó, e aí eu vou vendo se eu fiz corretamente. Porque esse é porque tá muito diluído, aí não aparece, né? Tá, ó, mas aqui dá pra ver. Tá? Aí então eu venho em Run Method. A gente não tem 50 microlitros, a gente tem 10. Opa, ok. 10 microlitros. Aqui são 15 segundos. Ele sempre dá problema aqui, certo? Então, observe que ele vai colocar o tempo de ciclagem, então ele vai ficar 40 ciclos, 95, 60, 95, 60, 95, 60. E aí depois ele vai vir aqui para esse processo, que é a curva de melting. É onde a gente vai ver se está pegando um fragmento só ou mais de um, tá bom? Depois eu mostro para vocês no final qual é o resultado. Aí então eu venho aqui em Run, tá? E coloco Start Run Now. Ele vai pedir para eu salvar, então eu vou colocar aqui na pasta aqui Roberto, Juliano, Save. E ele vai começar a correr. Aí observe o barulhinho que vai fazer aqui do equipamento. Significa que deu certo e que ele vai começar a corrida, tá? Demora um pouquinho. É porque tem uma placa de aquecimento que fica aqui na base do equipamento, que ela vai subir, e uma outra placa que vai descer e formar tipo um sanduichinho na nossa amostra, na nossa plaquinha, tá? E o barulho é da placa subindo. Aí depois disso, ele vai mudar aqui e vai me dar um tempo estimado. Então isso aqui já vai começar a correr. Então eu posso clicar aqui, ó, nessa parte branca, que ele selecionou toda a plaquinha, e aí eu vou acompanhando, conforme vai correndo, a amplificação de cada amostra, tá? Agora, essa plaquinha que fica aqui embaixo do equipamento, que eu falei para vocês que ela sobe, para fazer um sanduichinho com a plaquinha que eu coloquei ali dentro, é a placa de aquecimento. Essa placa, ela não pode sujar. É por isso que a plaquinha, a gente sempre mantém ela no suporte e não deixa ela em contato em lugar nenhum, com superfície nenhuma. Porque se sujar a parte de baixo da plaquinha, ela vai sujar essa placa de aquecimento. E a gente vai ter problemas com contaminantes e leituras aqui no equipamento, tá bom? Aqui, pessoal, terminou a corrida. E ele termina e fica nessa página, tá?
Então aqui a gente observa aqui, ó, a curva de amplificação. Então se eu clico aqui só na amostra 1, ele aparece ali, ó. Vou clicar na outra amostra, olha lá. Ó, aí ele vai mostrando pra gente a amplificação, tá? Bom, aí eu clico aqui, ó, em Standard Curve e ele mostra pra mim, ó, que ele tá mostrando do JNK. Eu vou pegar aqui do ACP. Ó, ele mostra a curva. Se eu coloco o ponteirinho, ele dá pra gente qual que é a posição do pocinho. Aqui é o C7, olha lá. E aqui embaixo ele dá pra gente o valor de slope, o R ao quadrado e a eficiência do prime, tá? O que que isso significa? Bom, o valor de slope é o que a gente utiliza para calcular a eficiência do prime. Então, caso você tenha algum aparelho que não lhe dê o valor da eficiência já pronto, você pode calcular. Aqui, essa é a continha que a gente faz, tá? Então eu substituiria o slope aqui para calcular a porcentagem de eficiência do prime. A eficiência é a eficiência de amplificação, tá? Se ela der 100%, é porque a cada ciclo ela duplica a quantidade de fragmentos, tá? Ok. O valor de R ao quadrado é relativo a essa curva, tá? Bom, o R ao quadrado, ele deve ser preferencialmente maior ou igual a 0,99 e a eficiência deve ficar entre 90% e 110%, tá? Bom, aqui o R ao quadrado foi 0,98, mas a eficiência ficou dentro do padrão, ficou em 90,7, tá? Se eu clicar aqui no P450, ó, o R ao quadrado ficou bem melhor, ó, 0,996, e a eficiência em 104%. Aí eu vou clicar no aqui, ó, o Aqua. Aí vocês vão ver que a eficiência deu 119. Fala, nossa Ju, a eficiência aqui não tá legal. Aí eu vou clicar no JNK. Olha o valor de eficiência, muito alto, absurdo. Aí então se eu clico aqui no View Table, tá, eu vou aqui e observo que, ó, para o JNK, mesmo numa amostra com cDNA bem concentrado, ele tá 1:1, o valor de CT ele é muito alto. Ou seja, esse gene é muito pouco expresso, por isso que eu não tenho uma curva de eficiência tão boa. A mesma coisa é do Aqua, ó. Ele está em 29 ciclos, ó, 29 de CT, ele é muito pouco expresso. Já do P450 e do ACP, ó, ele começa com 24, 26... e depois 30. Então esse aqui é um gene que ele é bem mais expresso. Então eu poderia utilizar uma amostra que não poderia ser 5 vezes diluída, que ela ia ficar por volta de 25 de CT, ia ser um bom parâmetro, tá bom? Então, por esse motivo, por a gente ter um gene que é muito pouco expresso, que a gente tem essa variação aqui da eficiência, né? Uma eficiência alta demais, tá bom? E aqui a gente tem a curva de Melt. Bom, ele está mostrando todos. Eu vou pedir para mostrar o ACP, ó.
Então, observem que a gente tem apenas um único pico, o que indica que ele está pegando um fragmento só. Se eu tivesse aqui 2 picos, poderia indicar que ele está pegando algum outro gene ou alguma isoforma do mesmo gene, tá? Agora, se eu tivesse aqui um piquinho pequenininho e esse grandão, esse pequenininho poderia indicar primer-dimer. Aí então é só diluir o primer, em vez de usar 10 micromolar, usar a 5. Aqui o P450, olha que bonitão ele tá. Então a gente tem um pico único também. O Aqua também, um pico único. E o JNK, que é aquele muito pouco expresso, ó, ele também tem um pico único, mas observe que ele também tem problemas aqui nesse início, tá? Vou colocar o O. Então é assim que a gente analisa os primers por real time e identifica aqueles que estão bons, tá? Então sempre usando esses parâmetros. Então o R ao quadrado tem que ser maior ou igual a 0,99 e a eficiência entre 90% e 110%. Caso o seu aparelho não lhe dê já o valor de eficiência, então você pode utilizar essa fórmula para calcular. Então é só pegar o valor de slope e substituir aqui, tá bom?